decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Estamos no passo 2, de eliminação, e vamos falar sobre interrompendo as interrupções e a arte da recusa. Para conferir os outros passos e assuntos, acesse a nossa playlist Trabalhe 4 horas por semana de Timothy Ferris. Interrompendo as interrupções e a arte da recusa. Pense com independência. Seja um enxadrista, não as peças do xadrez. Ralph Charel. Reuniões são uma atividade viciante e altamente autoindulgente que as corporações e outras organizações habitualmente adotam apenas porque, na prática, não podem masturbar-se. Dave Belry, humorista americano e vencedor do Prêmio Pulitzer. Primavera de 2000, Princeton, Nova Jersey. 13h35. Acho que entendo. Continuando. No próximo parágrafo, ele diz que eu tinha detalhado as notas e não queria perder um único ponto sequer. 15h45. Ok. Isso faz sentido, mas se olharmos no exemplo seguinte, eu fiz uma pequena pausa, no meio da frase. O professor assistente estava com ambas as mãos no rosto. Tim, vamos parar por aqui. Vou me lembrar desses pontos. Ele já estava cheio. Eu também, mas sabia que teria que fazer isso apenas mais uma vez. N. Os meus 4 anos de faculdade, eu tinha uma política. Se recebesse qualquer nota inferior a 10 no primeiro trabalho ou na primeira prova que não fosse de múltipla escolha, em uma determinada matéria, levaria 2 ou 3 horas de perguntas ao gabinete do professor e não sairia de lá até que tivesse respondido a todas elas ou parado por exaustão. Isso servia para 2 coisas importantes. 1. Eu descobria exatamente como os professores corrigiam os trabalhos, incluindo seus preconceitos e aborrecimentos. 2. O professor pensaria melhor em me dar uma nota menor do que 10. Nunca cogitaria me dar uma nota ruim se não tivesse razões excepcionais para isso, já que sabia que eu viria bater à sua porta para outra visita de 3 horas. Aprenda a ser difícil quando for preciso. Na escola, como na vida, ter uma reputação de assertivo vai ajudá-lo a receber tratamento preferencial sem ter que implorar ou lutar por isso a toda hora. Recorde-se dos seus dias no parquinho. Sempre havia um garoto grande e gordo e incontáveis vítimas, mas também havia aquele moleque pequenino que brigava bem, batendo e correndo. Ele poderia não ganhar a briga, mas, depois de 1 ou 2 tentativas cansativas, o gordo escolhia não incomodá-lo. Era mais fácil achar outro garoto. Seja aquele moleque. Fazer o que é importante e ignorar o que é trivial é difícil porque parece que a maior parte do mundo conspira para impor merdas a você. Felizmente, algumas simples mudanças de rotina fazem com que incomodá-lo seja mais trabalhoso do que deixá-lo em paz. É hora de parar com os abusos de informação. Nem todos os demônios são criados da mesma forma. Uma interrupção é qualquer coisa que impede o término de uma tarefa importante, e há 3 tipos principais de infratores. 1. Desperdiçadores de tempo, aquelas coisas que podem ser ignoradas com pouca ou nenhuma consequência. Entre os desperdiçadores de tempo estão incluídos reuniões, discussões, telefonemas e e-mails desimportantes. 2. Consumidores de tempo, tarefas repetitivas ou pedidos de coisas que precisam ser feitas mais frequentemente interrompem trabalhos de grande importância. Eis alguns que você deve conhecer bem: ler e responder e-mails, fazer e retornar telefonemas, burocracia de clientes, status de pedidos, assistência técnica, etc., relatórios financeiros ou de vendas, mensagens pessoais, todas ações e tarefas necessárias e repetidas. 3. Falhas de delegação de poderes, instâncias em que alguém precisa de aprovação para fazer acontecer coisas pequenas. Algumas poucas: resolver problemas dos clientes, remessas desviadas, remessas danificadas, mau funcionamento de produtos, etc., contato com clientes, despesas de todos os tipos. Vamos ver qual a prescrição para cada um dos casos. Desperdiçadores de tempo, torne-se um ignorante. A melhor defesa é um bom ataque. Dan Gable, medalha de ouro olímpico. Em luta greco-romana e técnico mais bem-sucedido da história, recorde pessoal, 299-6-3, com 182 por queda. Desperdiçadores de tempo são os mais fáceis de eliminar e evitar.
É uma questão de limitar o acesso e afunilar toda a comunicação em benefício da ação imediata. Em primeiro lugar, limite a produção e o consumo de e-mails. Essa é a maior causa de interrupção no mundo moderno. 1. Desligue o alerta sonoro, se você o tiver habilitado no Outlook ou programa similar, e desligue também o enviar a receber automaticamente, que entrega mensagens para você assim que alguém as manda. 2. Confira seus e-mails 2 vezes por dia, uma vez ao meio-dia, ou logo depois do almoço, e novamente às 4 horas da tarde. Meio-dia e 4 da tarde são horários em que é mais provável que você tenha recebido respostas para os e-mails que você porventura tenha enviado. Não faça da conferência de seus e-mails a primeira atividade da manhã. Em vez disso, faça sua tarefa mais importante antes das 11 horas, para evitar usar o almoço ou a leitura de e-mails como uma desculpa para adiá-la. Antes de implementar sua rotina de 2 vezes ao dia, você deve criar um e-mail de resposta automática, que treinará seu patrão, seus colegas, fornecedores e clientes a ser mais eficazes. Recomendo que você não peça permissão para implementar isso. Lembre-se de um dos nossos 10 mandamentos: peça desculpas, não peça autorização. Se isso lhe der palpitações, fale com o seu supervisor imediato e proponha experimentar esse método nos próximos dias. Mencione, como motivo para isso, projetos pendentes e frustração com as interrupções. Sinta-se à vontade para colocar a culpa no spam ou em alguém de fora do escritório. Eis aqui um simples modelo de e-mail que pode ser usado. Olá, amigos ou estimados colegas. Por conta da elevada carga de trabalho, passo a checar e responder e-mails 2 vezes ao dia, ao meio-dia e às 4 da tarde. Se você precisa de algo urgente, por favor, assegure que seja urgente, que não pode esperar até um dos horários definidos. Por favor, contate-me por telefone, no número 555.555, 5555. Obrigado por compreender esta iniciativa em busca de mais eficiência e eficácia. Isso me ajuda a fazer mais coisas para servi-los melhor. Atenciosamente. Tim Ferriss. Item. Passe a fazê-lo uma vez por dia, assim que possível. Emergências dificilmente ocorrem com mais frequência do que isso. As pessoas são péssimas juízas de importância e ficam inflando detalhes para preencher o tempo e se sentir importantes. Essa autorresposta é uma ferramenta que não só não diminui a eficiência, mas também força as pessoas a reavaliarem as razões que têm para interrompê-lo e ajuda-as a diminuir o contato improdutivo, que desperdiça tempo. Inicialmente, fiquei apavorado com a possibilidade do desastre de perder pedidos e convites importantes, assim como você deve estar ao ler estas recomendações. Nada aconteceu. Arrisque e conserte os pequenos acidentes pelo caminho. Para um exemplo extremo de autorresposta pessoal que nunca motivou reclamações e me permite checar os e-mails apenas uma vez por semana, mande uma mensagem para timothybranquiquim.com. Foi revisada e aprimorada ao longo de 3 anos e funciona como hipnose. O segundo passo é peneirar as chamadas recebidas e limitar as efetuadas. Use 2 números de telefone se possível, um comercial, para as chamadas não urgentes, e um celular para as urgentes. Também podem ser 2 celulares, ou a linha para as não urgentes pode ser um número de telefone baseado na internet, que redirecione as chamadas para uma caixa de mensagens online em www.skype.com, por exemplo. Use o celular cujo número consta no e-mail de autorresposta e atenda-o todas as vezes que chamar, a menos que seja uma chamada não identificada ou que seja uma chamada que você não queira atender. Se estiver em dúvida, deixe cair na caixa de mensagens e ouça o recado imediatamente, para avaliar sua importância. Se puder esperar, que espere. Quem interrompe precisa aprender a esperar. O telefone comercial deve ser posto em modo silencioso e redirecionado para a caixa de mensagens, cuja gravação deve soar familiar. Você ligou para a mesa de Tim Ferriss. Atualmente, confiro e respondo as mensagens na caixa postal 2 vezes por dia, ao meio-dia e às 4 da tarde. Se você precisar de alguma coisa realmente urgente que não pode esperar até meio-dia ou 4 horas, por favor me ligue no celular, número 55 55 55 55 55. Se não, por favor deixe sua mensagem e eu retornarei aproximadamente nesses 2 horários. Assegure-se de deixar seu endereço de e-mail, porque normalmente consigo responder mais rápido dessa forma. Obrigado por compreender essa iniciativa visando a eficácia e eficiência. Isso me ajuda a fazer mais coisas para servi-lo melhor. Tenha um bom dia.
2. Se alguém liga para o seu celular, é presumidamente urgente e deve ser tratado como tal. Não permita que gastem tempo com outras coisas. Tudo começa na saudação. Compare. Jane, recebendo alô? John, ligando alô, é a Jane? Jane, sim, sou eu. John, oi, Jane, aqui é o John. Jane, oi, John. Como vai? John. O que há? John então fará uma digressão e começará uma conversa sobre nada, da qual você terá que se recuperar e então pescar o verdadeiro objetivo do telefonema. Há uma forma melhor de se atender. Jane, aqui é a Jane. John, oi, aqui é o John. Jane, oi, John. Estou um pouco ocupada agora. Em que posso ajudar? Continuação em potencial. John, eu posso ligar mais tarde. Jane, não, eu tenho 1 minuto. O que posso fazer por você? Não estimule as pessoas a engatarem uma conversa fiada e não lhes permita que façam isso. Leve-as imediatamente ao ponto. Se começarem a enrolar ou tentar adiar para uma ligação posterior, enquadre-as e force-as a voltar para o ponto central. Se entrarem em uma descrição longa do problema, interrompa com: fulano, desculpe interromper, mas estou esperando uma ligação em 5 minutos. O que posso fazer para ajudá-lo? Você pode dizer, em vez disso: fulano, desculpe interromper, mas estou esperando uma ligação em 5 minutos. Você poderia me mandar um e-mail? O terceiro passo é se aprimorar na arte de recusar e evitar reuniões. No primeiro dia em que nosso novo vice-presidente de vendas chegou à True SAN, em 2001, ele chegou à reunião com a empresa toda e anunciou em tantas palavras quanto estas: eu não estou aqui para fazer amigos. Fui contratado para montar uma equipe de vendas e vender produtos, e é isso que pretendo fazer. Obrigado. Falou tudo em poucas palavras. Ele então passou a cumprir sua promessa. Os sociais do escritório não gostaram dele por causa de sua visão objetiva sobre a comunicação, mas todo mundo respeitava seu tempo. Ele não era gratuitamente rude, mas era direto e mantinha as pessoas ao seu redor bastante focadas. Alguns não o consideravam carismático, mas ninguém o considerava nada menos do que espetacularmente eficaz. Lembro-me de sentar-me em seu escritório para nossa primeira reunião, apenas eu e ele. Recém-saído de 4 anos de treinamento acadêmico rigoroso, eu imediatamente comecei a explicar os perfis de prospecção, o elaborado planejamento que tinha desenvolvido, cronogramas, e por aí vai. Eu tinha passado pelo menos 2 horas me preparando para conseguir uma boa primeira impressão. Ele ouviu, com um sorriso no rosto, por não mais do que 2 minutos, e então levantou a mão. Eu parei. Ele riu de um jeito bondoso e disse: Tim, eu não quero a história. Apenas diga-me o que precisamos fazer. Nas semanas seguintes, ele me treinou para reconhecer quando eu estava desconcentrado ou focado nas coisas erradas, o que significava qualquer coisa que não fizesse os 2 ou 3 maiores clientes ficar mais próximos de assinar uma ordem de compra. Nossas reuniões não duravam então mais do que 5 minutos. Desse momento em diante, decida manter as pessoas ao seu redor focadas e evite todas as reuniões, seja pessoal ou remotamente, que não tenham objetivos claros. É possível fazer isso delicadamente, mas pode esperar que alguns desperdiçadores de tempo ficarão ofendidos nas primeiras vezes que seus avanços forem rejeitados. Uma vez que fique claro que permanecer em suas tarefas é sua política e não está sujeita à mudança, eles aceitarão e prosseguirão com suas vidas. Esses sentimentos passam. Não sofra pelos tolos ou você se tornará um deles. Faz parte do seu trabalho treinar as pessoas ao seu redor para serem eficazes e eficientes. Ninguém mais o fará para você. Aqui estão algumas recomendações. 1. Decida que, dada a natureza não urgente da maior parte dos assuntos, você conduzirá as pessoas para os seguintes meios de comunicação, em ordem de preferência: e-mail, telefone e encontros pessoais. Se alguém propuser uma reunião, peça que mande um e-mail em substituição à reunião e então use o telefone como contra-oferta, se for preciso. Cite outro trabalho pendente urgente como argumento. 2. Responda aos recados da caixa de mensagens de voz via e-mail sempre que possível. Isso treina as pessoas a serem concisas. Ajude-as a desenvolver o hábito. Assim como sua forma de atender ao telefone, a comunicação por e-mail deve ser dinâmica, para prevenir idas e vindas desnecessárias.
Assim, um e-mail dizendo: você pode me encontrar às 4 da tarde, ficaria melhor se dissesse: você pode me encontrar às 4 da tarde? Se puder. Se não, por favor me diga 3 horários em que você possa. Essa estrutura então se torna mais importante à medida que você confere seus e-mails com menos frequência. Como eu checo meus e-mails semanalmente, é fundamental que ninguém precise que eu responda ou qualquer outra informação, 7 dias após o e-mail inicial. Se suspeito que um lote de produtos não chegou ao setor de embarque, por exemplo, mando um e-mail para a gerente de embarque com o seguinte conteúdo: Cara Susan, o novo lote de mercadorias chegou? Se chegou, por favor me avise-no. Se não, por favor contate fulano de tal no número 555-5555 ou por e-mail, fulanotal.com. Este e-mail segue com cópia para ele, e pergunte pela data de entrega e pelo número de referência. Fulano, se houver algum problema com a remessa, por favor fale com Susan, no telefone 555-4444, que ela tem autonomia para tomar decisões de até $500. Em caso de emergência, liguem para o meu celular, mas confio em vocês. Obrigado. Isso evita a maior parte das questões subsequentes, evita diálogos separados e me remove da equação de resolução dos problemas. Adquira o hábito de considerar que ações então podem ser propostas em qualquer e-mail em que você faça uma pergunta. 3. Reuniões só devem ser marcadas para tomar decisões sobre uma situação predefinida, não para definir o problema. Se alguém propuser que você os encontre ou que marque uma hora para falar ao telefone, peça àquela pessoa para mandar-lhe um e-mail com a pauta, para definir o objetivo. Parece que dá. Para que eu possa me preparar melhor, você poderia me mandar um e-mail com uma pauta. Ou seja, com os tópicos e as questões que discutiremos? Seria ótimo. Desde já agradeço. Não lhes dê a chance de escapar. O desde já agradeço antes de uma resposta incisiva aumenta suas chances de conseguir o tal e-mail. A comunicação por e-mail força as pessoas a definirem os resultados desejados de uma reunião ou de um telefonema. 9 em cada 10 vezes, uma reunião é desnecessária e você poderá responder as perguntas, uma vez definidas, por e-mail. Imponha esse hábito aos outros. Não tive sequer uma reunião pessoal em minha empresa em mais de 5 anos e participei de menos de uma dúzia de conference calls, sendo que todas duraram menos de 30 minutos. 4. Por falar em 30 minutos, se você absolutamente não puder evitar uma reunião ou um telefonema, defina o horário em que acabará. Não deixe essas discussões sem conclusão e mantenha-as curtas. Se as coisas estiverem bem definidas, as decisões não devem levar mais do que 30 minutos. Mencione outros compromissos em horários estranhos para torná-los mais críveis, por exemplo, 15h20 em vez de 15h30, e para forçar as pessoas a ficarem focadas em vez de socializar, reclamar ou divagar. Se precisar participar de uma reunião que está prevista para durar bastante tempo ou que não será conclusiva, informe o organizador de que você gostaria de obter permissão para fazer seu à parte em primeiro lugar, porque terá um compromisso em 15 minutos. Se for preciso, invente uma ligação urgente. Saia logo dali e peça a alguém para depois atualizá-lo sobre a discussão. A outra opção é ser completamente transparente e dizer a todos o quanto você acha aquela reunião desnecessária. Se você escolher esse caminho, prepare-se para enfrentar críticas e ofereça alternativas. 5. Sua área de trabalho é seu templo, não permita visitantes casuais. Uma sugestão é usar algum aviso não perturbe é visível, mas descobri que isso é ignorado a menos que você tenha um escritório. Minha forma de driblar visitantes era colocar fones de ouvido, mesmo que não estivesse ouvindo nada. Se alguém se aproximasse, apesar dos fones, eu fingiria estar no telefone. Colocaria um dedo sobre os lábios, diria algo do tipo, estou na escuta, e então diria para o microfone, você pode aguardar um segundo? Em seguida, viraria para o invasor e perguntaria, olá, o que posso fazer por você? Não deixaria que ele passasse aqui depois, mas o forçaria a adiantar o assunto, em não mais do que 5 segundos, e depois me mandar um e-mail, se for necessário. Se você não gosta de brincadeiras com fones de ouvido, deve responder ao invasor exatamente como faz atendendo ao celular, oi, invasor. Estou ocupado agora. Como posso ajudá-lo? Se não ficar claro em 30 segundos, peça a ele para mandar-lhe um e-mail sobre o assunto em questão, não se ofereça para mandar o e-mail, ficarei feliz em ajudar, mas tenho que terminar isto primeiro. Você pode mandar um e-mail para me lembrar?
Se você ainda assim não conseguir despistar o invasor, dê a ele um limite de tempo sobre sua disponibilidade, o que também pode ser usado para conversas ao telefone. Ok, tenho apenas 2 minutos antes de precisar fazer um telefonema, mas qual é a situação e o que eu posso fazer para ajudar? 6. Use a aproximação do cachorrinho de estimação para ajudar seus superiores e seus colegas a desenvolverem o hábito de evitar reuniões. Em vendas, a aproximação do cachorrinho de estimação tem esse nome porque é baseada na abordagem usada por vendedores de lojas de animais de estimação. Se alguém gosta de um animalzinho, mas fica hesitante em efetuar uma compra que vai alterar os hábitos de vida, apenas ofereça para deixá-los levar o animal para casa e trazer de volta caso mudem de ideia. É óbvio que isso raramente acontece. A aproximação do cachorrinho de estimação é de valor inestimável sempre que você encontrar resistências a mudanças permanentes. Arrebente a resistência com uma proposta reversível de vamos tentar apenas uma vez. Compare o seguinte. Acho que você vai adorar esse bichinho de estimação. Ele vai aumentar suas responsabilidades até ele morrer, daqui a uns 10 anos. Nada mais de férias despreocupadas, e você ainda vai ter que ficar catando a merda dele pela cidade, o que você acha? Versus. Acho que você vai adorar esse bichinho de estimação. Por que não o leva para casa e vê o que acha? Pode trazê-lo de volta se mudar de ideia. Agora imagine-se abordando seu chefe no corredor, dando um tapinha nas costas dele e dizendo: adoraria ir à reunião, mas tenho uma ideia melhor. Vamos parar de fazer reuniões, já que tudo o que fazemos é perder tempo e não decidimos nada útil. Versus. Adoraria ir à reunião, mas estou completamente assoberbado e realmente preciso terminar algumas coisas importantes. Posso ficar de fora da reunião apenas hoje? De qualquer forma, eu ficaria distraído na reunião. Prometo que depois eu me atualizo, repasso os pontos da reunião com o fulano. Pode ser assim? As segundas alternativas parecem menos permanentes, e sua intenção é parecerem assim. Repita essa rotina e assegure-se de produzir mais fora da reunião do que as pessoas que foram a ela. Repita esse ato de desaparecer tanto quanto for possível e cite o aumento da produtividade para converter essa mudança lenta de rotina em permanente. Aprenda a imitar qualquer boa criança, só essa vez. Por favor. Eu prometo fazer X. Os pais caem nessa porque as crianças ajudam os adultos a se enganar. Também funciona com chefes, fornecedores, clientes e também com o resto do mundo. Use, mas não caia nessa. Se um chefe pedir horas extras só dessa vez, ele pedirá novamente no futuro. Consumidores de tempo, crie lotes e não vacile. Uma agenda protege do caos e das extravagâncias. N. Dillard, vencedora do Prêmio Pulitzer em Não Ficção, 1975. S. E você nunca usou uma gráfica comercial? Os custos e os prazos de entrega podem deixá-lo surpreso. Assumamos que custam $310 e leva uma semana para imprimir 20 camisetas personalizadas com um desenho de 4 cores. Quanto custaria e quanto tempo levaria para imprimir 3 camisetas iguais? $310 e uma semana. Como é possível? Simples, os custos iniciais não mudam. O custo dos materiais para a preparação da chapa da impressora, uns $150, é o mesmo e também o trabalho do homem que fará a impressão, uns $100. O verdadeiro consumidor de tempo é a preparação, e por isso esse trabalho, a despeito de seu pequeno volume, precisa ser escalado como qualquer outro, resultando na mesma semana de prazo de entrega. A baixa escala do pedido dá conta do resto. O custo para 3 camisetas é de $20 por camiseta, em vez de $3 x 20 camisetas. A solução mais eficaz de custo e de tempo é, portanto, esperar até que você tenha um volume maior para pedir, um método chamado de lote. Criar lotes também é a solução para os consumidores de tempo, atividades que nos distraem, mas que são necessárias, tarefas repetitivas que interrompem o mais importante. Se você checa sua correspondência e faz pagamentos de contas 5 vezes por semana, isso pode levar 30 minutos por sessão e você responde a um total de 20 cartas. Se fizer isso uma vez por semana, pode levar 60 minutos no total e você ainda responde as mesmas 20 cartas que responderia em 2 horas e meia. As pessoas usam a primeira maneira por medo de emergências. Em primeiro lugar, raramente há emergências verdadeiras. Em segundo, de toda a comunicação urgente que você receberá, perder um prazo é normalmente reversível e, além disso, o custo de consertar é mínimo.
Há um tempo inevitável de preparação para cada tarefa, seja ela grande ou pequena em escala. Normalmente, é o mesmo para um ou para uma centena. Há uma mudança de marcha psicológica, e pode levar até 45 minutos para retomar uma tarefa importante que foi interrompida. Mais de um quarto de cada período de 9 às 5, 28, é consumido por tais interrupções. 2. Isso é verdade para todas as tarefas rotineiras e é precisamente a razão pela qual nós decidimos checar e-mails e telefonemas apenas 2 vezes por dia em horas específicas predeterminadas, entre as quais deixamos que os e-mails se acumulem. Nos últimos 3 anos, não chequei meus e-mails mais do que uma vez por semana, frequentemente fiquei até 4 semanas sem checar. Nada foi irreparável e nada me custou mais do que $300 para consertar. Fazer as coisas em lotes me economizou centenas de horas de trabalho redundante. Quanto vale o seu tempo? Vamos usar um exemplo hipotético. $20 por hora é o seu salário, ou o valor do seu tempo. Esse seria o caso, por exemplo, se você ganhasse $40 mil por ano e tirasse 2 semanas de férias por ano US 40 mil dividido por 40 horas por semana x 50 semanas 2.000 US 20 a hora. 2. Estime quanto tempo você economizará ao agrupar tarefas similares e executá-las em lotes, e calcule quanto você ganhou multiplicando esse número de horas pelo seu salário por hora, o $20. Neste caso, 1x por semana, 10 horas US 200,00. 1x a cada 2 semanas, 20 horas US 400,00. 1x por mês, 40 horas US 800,00. 3. Teste cada uma das frequências acima e determine o quanto custa para se consertarem os problemas eventualmente criados em cada período. Se o custo for menor que as quantidades de dólares, aumente ainda mais o tamanho dos lotes. Por exemplo, usando a nossa matemática apresentada, se eu checar meus e-mails uma vez por semana e se isso resultar em uma perda média de 2 vendas por semana, somando $80 de lucro perdido, eu continuarei a checá-los apenas uma vez por semana, porque $200, 10 horas do meu tempo, menos $80 ainda perfazem um ganho líquido de $120, para não falar nos enormes benefícios de executar outras tarefas mais importantes nessas 10 horas. Se você calcular o benefício financeiro e emocional de concluir uma tarefa importante, tal qual conseguir um novo cliente ou fazer uma viagem memorável, verá que o valor dos lotes é muito maior do que o que você economiza por hora. Se os problemas custaram mais do que o que se economizaria, volte para a frequência imediatamente menor. Nesse caso, eu voltaria de uma vez por semana para 2 vezes por semana, e não para diariamente, e tentaria consertar o sistema para que eu pudesse estabelecer novamente uma frequência semanal. Não trabalhe mais quando a solução é trabalhar melhor. Agrupei em lotes tanto tarefas pessoais quanto profissionais, cada vez mais e mais conforme fui percebendo quão raros são os problemas reais. Alguns dos meus lotes atuais são: e-mail, segundas-feiras, 10 da manhã, telefone, completamente eliminado, lavanderia, domingos alternados, 10 da noite, cartões de crédito e contas, na maior parte está em débito automático, mas confiro as faturas todas as segundas, após checar os e-mails, treinamento físico, todo dia 4, por 30 minutos, etc. Falha na delegação de poderes. Regras e rearranjos. A visão é realmente sobre delegar poderes aos funcionários, dando-lhes toda a informação sobre o que está acontecendo, de modo que eles possam fazer muito mais do que faziam no passado. Bill Gates, cofundador da Microsoft, homem mais rico do mundo. Falhas de delegação de poderes significam ser incapaz de realizar uma tarefa sem primeiramente obter permissão ou informação. Frequentemente, é um caso de ser microgerenciado ou de microgerenciar alguém, sendo que ambos consomem o seu tempo. Para o empregado, o objetivo é ter acesso total à informação necessária e tanta liberdade de tomar decisões independentemente quanto for possível. Para o empresário, o objetivo é fornecer tanta informação e liberdade de tomar decisões independentemente quanto for possível. Serviços de atendimento ao cliente são com muita frequência o epítome das falhas na delegação de poderes, e um exemplo pessoal da Brenk UICKN ilustra claramente o quão sério mais o quão facilmente resolvível pode ser esse problema. Em 2002, terceirizei o serviço de atendimento ao cliente para rastreamento de pedidos e devoluções, mas mantive as questões relacionadas a produtos nas minhas mãos. O resultado?
Recebia mais de 200 e-mails por dia e passava todas as horas entre 9 e 5 respondendo-os, e o volume de mensagens crescia mais de 10 por semana. Tive que cancelar a propaganda e limitar os embarques, e um serviço adicional de atendimento aos clientes teria sido o prego final no meu caixão. Não era um modelo dimensionável. Lembre-se desta palavra, porque em breve ela será importante. Não era dimensionável porque havia um gargalo de informação e decisão, O problema? A quantidade colossal de e-mails que invadia minha caixa de entrada não era de forma alguma relacionada a produtos, mas mensagens dos representantes do serviço terceirizado de atendimento ao cliente pedindo permissão para diferentes ações. O cliente alega que não recebeu a remessa. O que devemos fazer? O cliente está com produtos presos na alfândega. Podemos enviar novamente para um endereço nos Estados Unidos? O cliente precisa do produto para uma competição em 2 dias. Podemos mandar com urgência e, nesse caso, quanto devemos cobrar? Era sem fim. Centenas sobre centenas de situações diferentes tornavam impraticável escrever um manual, e eu não tinha nem tempo nem experiência para fazer isso a contento. Felizmente, alguém tinha experiência, os próprios representantes terceirizados. Mandei um único e-mail para todos os supervisores, que imediatamente transformou 200 e-mails diários em menos de 20 por semana. Olá a todos. Eu gostaria de estabelecer uma nova política para nosso contrato, que substitui todas as outras. Deixar o cliente feliz. Se isso for um problema que custe menos de $100 para resolver, use seu julgamento e resolva. Isto é a permissão oficial por escrito e um pedido para resolverem todos os problemas cuja resolução custe menos de $100 sem me contatar. Eu não sou mais o seu cliente, meus clientes são os seus clientes. Não me peçam permissão. Façam o que acharem que é correto, e nós ajustaremos o que for preciso conforme formos avançando. Obrigado. Tim. Depois de uma análise mais atenta, ficou claro que mais de 90 dos problemas que geravam um e-mail podiam ser resolvidos com menos de $20. Revi os resultados financeiros da tomada independente de decisões semanalmente, por 4 semanas, depois mensalmente, e por fim semestralmente. É incrível como o QI de alguém parece dobrar logo que você dá a ele responsabilidade e indica que você confia nele. O primeiro mês talvez tenha custado $200 mais do que se eu estivesse microgerenciando. Ao mesmo tempo, economizei mais de 100 horas por mês do meu tempo, os clientes receberam respostas com mais rapidez, as devoluções caíram para menos de 3, a média da indústria é de 10 a 15, e os terceirizados passaram a trabalhar menos tempo em meu contrato. Tudo isso resultou em crescimento rápido, margens maiores de lucro e pessoas mais felizes de todos os lados. As pessoas são mais espertas do que você pensa. Dê-lhes uma chance de provar seu valor. Se você é um funcionário microgerenciado, tenha uma conversa franca com seu chefe e explique a ele que você quer ser mais produtivo e interrompê-lo menos. Eu odeio ter que interrompê-lo tanto e tirar sua atenção de coisas mais importantes que você tem de fazer. Estava lendo algumas coisas e tenho algumas ideias de como posso ser mais produtivo. Você tem um segundo? Antes dessa conversa, desenvolva um certo número de regras como as do exemplo anterior, que lhe permitirão trabalhar com mais autonomia e buscando menos aprovação. Seu chefe poderá rever o resultado de suas decisões diária ou semanalmente, nos primeiros estágios. Sugira uma semana de experiência e termine com, eu gostaria de tentar. Isso parece ser algo que possamos tentar por uma semana, ou com a minha favorita, é razoável? É difícil para as pessoas chamarem algo de não razoável. Entenda que chefes são supervisores, não senhores de escravos. Estabeleça-se como um desafiador consistente do status quo e a maior parte das pessoas aprenderá a evitar desafiar você, particularmente se for em prol de uma maior produtividade. Se você for um empresário microgerente, compreenda que, mesmo que você possa fazer algo melhor do que o resto do mundo faria, isso não significa que você deveria fazer, caso isso seja parte dos detalhes. Delegue poderes para que os outros ajam sem interrompê-lo. A conclusão é que você só tem os direitos pelos quais lutou. Estabeleça as regras a seu favor, limite o acesso ao seu tempo, force as pessoas a definir suas questões antes de gastar tempo com elas e agrupe em lotes suas tarefas simples de rotina, para evitar o adiamento de projetos mais importantes. Não permita que as pessoas o interrompam. Encontre o seu foco e você encontrará seu estilo de vida.
Na próxima sessão, Automação, veremos como os novos ricos criam recursos financeiros livres de gerenciamento e eliminam o maior de todos os obstáculos restantes, eles mesmos. Item Perguntas e Ações. Item. As pessoas pensam que deve ser divertido ser um supergênio, mas elas não imaginam o quão difícil é lidar com todos os idiotas do mundo. Calvin, de Calvin e Haroldo. Aprenda a reconhecer e a combater o impulso de interrupção. Isso se torna infinitamente mais fácil quando você tem uma série de regras, respostas e rotinas a seguir. É seu trabalho evitar que você e os outros permitam que o desnecessário e o desimportante atrapalhem a realização total do que é importante. Este capítulo difere do anterior no fato de que as ações necessárias, graças à inclusão de exemplos e modelos, foram apresentadas diretamente do começo ao fim. Estas perguntas e ações serão, portanto, mais um sumário do que uma repetição. O diabo está nos detalhes, então certifique-se de reler este capítulo para pegar as especificidades. A revisão é assim. 1. Crie sistemas para limitar sua disponibilidade via e-mail e telefone, e para refutar contatos inapropriados. Estabeleça o roteiro de autorresposta e aprimore os vários métodos de evasão. Substitua o hábito do quem está falando, pelo como posso ajudá-lo. Seja específico e lembre-se, nada de histórias. Foque em ações imediatas e pratique as políticas de eliminação das interrupções. Evite reuniões sempre que possível. Use e-mails em vez de reuniões para resolver problemas. Peça para não ir às reuniões, pode ser feito através da aproximação do cachorrinho de estimação. Se uma reunião for inevitável, lembre-se do seguinte: vá a ela com uma lista clara de objetivos. Estabeleça uma hora para acabar a reunião ou saia mais cedo. 2. Agrupe atividades em lotes para limitar o custo de preparação e ganhar mais tempo para a realização dos sonhos no seu cronograma. Em que áreas posso criar rotinas de lotes? Isto é, que tarefas, seja lavar roupas, fazer compras, correspondência, pagamentos ou relatórios de vendas, por exemplo, eu posso agendar para uma hora específica a cada dia, semana, mês, semestre ou ano, de modo que não desperdice tempo repetindo-as mais do que o absolutamente necessário? 3. Estabeleça ou peça regras e diretrizes de autonomia com a revisão ocasional de resultados. Elimine o gargalo de decisões para todas as coisas que não são fatais se houver um erro. Se você for empregado, acredite em você mesmo o bastante para pedir mais independência, a título de teste. Tenha regras práticas preparadas e peça ao seu chefe esta liberdade, depois de surpreendê-lo com uma apresentação de improviso. Lembre-se da aproximação do cachorrinho de estimação, torne sua proposta uma experiência única e irreversível. Para o gerente ou empresário, dê aos outros a chance de provarem seu valor. A probabilidade de problemas irreversíveis ou de resolução cara é mínima e a economia de tempo é garantida. Lembre-se de que o lucro só é lucrativo se você puder usá-lo. Para isso, você precisa de tempo. Item Truques e ferramentas. Item. Eliminando distrações com papel, captando tudo. Evernote, www.furorblog.com/Evernote. Esta talvez seja a ferramenta mais impressionante que descobri no ano passado, indicada por alguns dos tecnólogos mais produtivos do mundo. O Evernote eliminou mais de 90% do papel em minha vida e quase todas as inúmeras abas que eu costumava deixar abertas nos navegadores da web, coisas que me distraiam muito. Ele pode limpar todo o lixo do seu escritório em 1 a 3 horas. O Evernote permite que você capture informações em qualquer lugar usando qualquer dispositivo que esteja à mão, e absolutamente tudo pode ser pesquisado, e encontrado, em qualquer lugar. Eu o uso para tirar fotos de tudo que talvez possa querer lembrar ou encontrar mais tarde, cartões de visita, anotações, rótulos de vinho, receitas, etc. O Evernote identifica o texto em todas essas imagens automaticamente, por isso tudo é pesquisável, seja do iPhone, do seu laptop, na web. Por exemplo, posso guardar e encontrar informações de contato de qualquer cartão em questão de segundos, usando a câmera iSeek do Mac, em vez de passar horas colocando as informações em contatos ou pesquisando os e-mails para encontrar aquele número de telefone. É impressionante como você economiza seu tempo. Escanear todos os contratos, artigos de jornal, etc. que ficariam em pastas sobre a minha mesa. Uso o mini scanner Mac Fujitsu ScanSnap.
http://bit.ly/scansnapmap, o melhor que encontrei, que escaneia tudo diretamente para o Evernote em segundos. Tirar fotos de sites, com textos e links, para poder ler offline quando estiver viajando ou pesquisando alguma coisa. Livre-se de todas as abas abertas, favoritos ou marcas em livros. Fazendo uma triagem e evitando os telefonemas indesejados. Gran Central, www.grancentral.com, e o e-mail, www.email.com. Em um mundo em que seu endereço físico muda com mais frequência do que o número do seu celular, e e-mail, pode ser um desastre se o seu número se tornar público ou cair nas mãos erradas. Use a Gran Central, que lhe dará um número com o código de área da sua escolha, e depois encaminha para seu telefone, US. Agora dou um número da Gran Central para todo mundo, exceto para familiares e amigos mais próximos. Alguns dos benefícios: identificação de qualquer número indesejado e envio de mensagem número fora de serviço, sempre que a pessoa tentar ligar para você. Personalização das mensagens de voz, dependendo da pessoa que faz a chamada, esposa, chefe, colega, cliente, etc. Você pode ouvir as mensagens que estão entrando e repegar a ligação caso mereça interrupção. A gravação das chamadas também é uma opção. Uso de um código de área diferente da sua cidade natal para evitar que pessoas e empresas encontrem seu endereço. Estabelecer horários em que você não deseja ser incomodado, enviando as mensagens diretamente para a secretária eletrônica sem sequer tocar o telefone. Enviar mensagens de voz para seu celular na forma de SMS, mensagens de texto. E o e-mail, a outra opção, também transcreve as mensagens de voz e envia para seu celular como mensagem de texto. Recebeu telefonemas enquanto estava preso em uma reunião interminável? Sem problemas, responda às mensagens de voz via SMS durante a reunião para não ter que ficar retornando ligações após a reunião. Uma tentativa, agendamento sem troca de e-mails pra cá e pra lá. Poucas coisas consomem mais tempo do que agendar alguma coisa via e-mail. Pessoa: que tal terça-feira às 3 da tarde? Pessoa B: acho que consigo. Pessoa C: tenho um encontro. Que tal quinta-feira? Pessoa D: tenho uma conference call. Que tal às 10 da manhã de sexta? Use estas ferramentas para tornar o agendamento algo simples e rápido. Doodle, www.doodle.com. É a melhor ferramenta gratuita para juntar gatos, várias pessoas, sem uma troca excessiva de e-mails. Crie e decida em 30 segundos com as opções oferecidas e passe o link para todos os envolvidos. Dê uma checada algumas horas depois e terá o melhor horários para a maioria das pessoas. TimeDriver, www.timedriver.com. Deixe colegas e clientes fazerem o agendamento com base na sua disponibilidade, que é determinada pela integração com o Outlook ou com o Google Calendar. Incorpore um botão Agendar agora nas mensagens de e-mail e nunca mais terá que dizer às pessoas quando está disponível para um telefonema ou um encontro. Deixe que vejam quais as janelas disponíveis e escolham. Escolhendo os melhores horários para juntar os e-mails. Shobni, www.shobni.com/special. Shobni, Inbox ao contrário, é um programa gratuito para fazer o Outlook bombar. Tem muitas características, mas a mais relevante para este capítulo é a capacidade de identificar os spots, ou horários em que você recebe os e-mails de seus contatos mais importantes. Esses hotspots são os horários em que você poderá fazer com que contatos fundamentais, com clientes, chefes etc., sorriam mesmo que você reduza a checagem dos e-mails para 3 vezes ao dia. Também preencherá seus contatos automaticamente puxando números de telefones, endereços etc. a partir dos e-mails enterrados na caixa de entrada. Enviando e-mails sem entrar no buraco negro da caixa de entrada. Não entre no buraco negro da caixa de entrada nas horas vagas por medo de esquecer alguma coisa. Em vez disso, use estes serviços para se manter focado, seja concluindo um projeto crítico ou simplesmente aproveitando o fim de semana. www.j.com. Registre pensamentos, tarefas a serem feitas e lembretes com um simples telefonema gratuito. O serviço transcreve sua mensagem, 15-30 segundos, e envia por e-mail a quem você desejar, inclusive você mesmo, ou para o Google Calendar para agendamento automático.
O JOR também permite que você envie mensagens de voz com links para o Twitter, www.twitter.com, Facebook, www.facebook.com, e outros serviços que consomem muito tempo se você entrar no site propriamente dito. Copital, www.copital.com. Você pode digitar qualquer mensagem de até 4 minutos e ter a transcrição enviada para seu e-mail em poucas horas. Excelente para brainstormings e a exatidão é impressionante, evitando a navegação na web completamente. Freedom, http://www.biblio.org/fred/freedom/. Freedom é um aplicativo gratuito que desabilita o networking em um computador Apple por 1480 minutos, até 8 horas, de cada vez. Com o Freedom você se verá livre das distrações da internet, podendo se concentrar no trabalho a ser feito. O Freedom reforça a liberdade. Para sair do Freedom antes do tempo que você mesmo estabeleceu, será preciso reiniciar o computador. O transtorno de ter que reiniciar o computador reduz as probabilidades de você trapacear, e assim você será mais produtivo. Experimenta o software por pequenos períodos no início, 30 a 60 minutos. Item desafiando o conforto. Item. Revisite os terríveis 2 em 2 dias. Pelos próximos 2 dias, faça como todas as boas crianças de 2 anos de idade e diga não a todos os pedidos. Não seja seletivo. Recuse todas as coisas que podem ser recusadas sem que você seja demitido imediatamente. Seja egoísta. Assim como no último exercício, o objetivo não é o resultado, que nesse caso seria eliminar todas as coisas que desperdiçam tempo, mas o processo, tornar confortável dizer não. Questões em potencial para se dizer não incluem: você tem 1 minuto? Quer assistir a um filme hoje à noite ou amanhã? Você poderia me ajudar com X? Não deve ser a resposta padrão para todos os pedidos. Não invente mentiras elaboradas ou você será pego por elas. Uma resposta simples: realmente não posso, desculpe. Estou com trabalho demais aqui para fazer, servirá como resposta genérica. Projeto de vida na prática. Ferramenta para agrupar, caixa postal. Pode parecer óbvio, mas uma maneira fácil de estimular o agrupamento da correspondência é usar uma caixa postal em vez do endereço residencial. Usamos nossa caixa postal para limitar o acesso ao nosso endereço físico na internet, mas também é útil para receber a correspondência. A agência dos Correios que usamos tem lixeiras para material reciclável de forma que pelo menos 60% da correspondência nem vem para casa. Há algum tempo passei a pegar a correspondência apenas uma vez por semana e descobri que não só comecei a economizar tempo como aprendi a administrar melhor a correspondência, tirando do caminho o que não era importante em vez de separar para olhar depois. Laura Turner. Para as famílias, trabalhe 4 horas por semana não significa necessariamente 4 meses em um barco no Caribe, a menos que esse seja seu sonho. No entanto, até mesmo o sonho mais simples, como ter tempo para caminhar pelo parque todas as tardes ou passar os fins de semana reunidos, merece que se tome uma atitude para colocar esse projeto em prática. Existem muitas abordagens diferentes para fazer com que isto funcione. As crianças têm que prometer que não vão incomodar a mamãe no final da tarde, quando ela estiver trabalhando no computador. O marido cuida das crianças nesse horário, os pais combinam que uma vez por semana chamarão alguém para cuidar das crianças, etc. A grande recompensa para toda a família será ter mais tempo para passarem uns com os outros. Adrienne Jenkins. Por que não combinar uma mini aposentadoria com uma geoarbitragem dentária ou médica, e financiar a viagem com a economia? Morei na Tailândia por 4 meses e fiz tratamento de canal e uma coroa por 1/3 do que gastaria na Austrália. Existem clínicas muito boas na Tailândia, Filipinas, Vietnã, Goa, etc. com dentistas que falam inglês. E na Europa muitas pessoas vão para a Polônia ou para a Hungria. Basta pesquisar no Google a palavra dentista e o país e você encontrará muitos anúncios voltados para estrangeiros. Converse com os estrangeiros que encontrar no país ou em fóruns da internet para obter recomendações. Estou na Austrália, mas continuo combinando minhas viagens com cheque UPS anuais e o que economizo com dentistas cobre a minha passagem. Mesmo entre países desenvolvidos há uma diferença significativa nos custos. A França, por exemplo, é muito mais barata do que o Reino Unido e a Austrália e mais barata que os Estados Unidos. Nota de Tim. Descubra mais sobre o incrível mundo do turismo médico e a geoarbitragem em http://in.wikipedia.org/wiki/medical/tourisme. Grandes seguradoras.
Como a Aetna cobre cirurgias e tratamentos no exterior. Anônimo. O livro, Trabalhe 4 horas por semana, ensina a ser mais eficaz, gerando maiores resultados com menos esforços. Então acesse a playlist Trabalhe 4 horas por semana de Tim Ferriss. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.